E uma lição que eu acho que os últimos 20 anos nos ensinaram é que você nunca vê a próxima guerra chegando. Tipo, quem previu o 11 de setembro, sabe? Antes do 11 de setembro de 2001. Quem previu o envio de 10 mil soldados britânicos ao Afeganistão por 20 anos, quem viu isso? Que George Bush decidiria derrubar Saddam? Teríamos que enviar grupos blindados contra insurgentes xiitas violentos apoiados pelo Irã. Você acredita que as lições de guerra urbana em Gaza serão relevantes em um conflito contra a Rússia? Elas não poderiam ser mais relevantes. Recebendo Eilon Levy. Obrigado por se juntar a nós. Obrigado por assistir Eilon no Registro. Olá e bem-vindo ao primeiro episódio de Eilon no Registro. Saúdo especialmente os ouvintes fiéis de Estado de uma Nação. Sei que fiquei ausente por meses, peço desculpas, mas o podcast está de volta. Novo nome, novo formato, nova casa aqui nos magníficos estúdios M10 em Tel Aviv. A guerra de 7 de outubro acabou oficialmente, então o terno e a gravata foram deixados de lado. Mas estamos no Oriente Médio e sabemos como tudo funciona aqui. Tudo pode recomeçar a qualquer momento. A guerra mais longa da história de Israel terminou com um final épico, mas deixou enredos soltos que nos manterão ocupados por um século. E não foi grandioso? Todos os reféns sobreviventes voltando para casa no mesmo dia, em tela dividida? Trump aterrissa em Israel para a sessão de vitória no Knesset e depois decola ao pôr do sol rumo à cúpula global de paz no Egito. E ainda assim, aquele final deixou mais ganchos e tramas não resolvidas do que qualquer drama da Netflix. O Hamas em Gaza ainda se agarra ao poder. No Líbano, o Hezbollah está se rearmando e o regime iraniano, abalado por protestos em massa em casa, enfrenta ameaças abertas de ação militar do presidente Trump se continuar com seu programa de mísseis balísticos. Qualquer coisa, desde a queda da República Islâmica até uma segunda ou até terceira guerra com o Irã, é imaginável em 2026. A chamada intifada global ainda está em fúria. A guerra de desinformação contra os judeus continua a todo vapor. E se isso não bastasse, estamos entrando em um ano eleitoral em Israel. E não é exagero dizer que essas podem ser as eleições mais decisivas da história de Israel. Por 2 anos, fui porta-voz de uma nação em guerra, primeiro oficialmente, depois de forma não oficial. Agora, no que pode ser um breve crepúsculo entre emergências, quero fazer algo diferente. Eilon the Record é onde penso em voz alta com pessoas cujas ideias quero explorar. Não é boletim de notícias, informativo, nem discussão acalorada. É um espaço para colocar tudo o que está na minha mente, na mesa e nos registros. Um espaço seguro, quero dizer, literalmente, eu acho. O estúdio de podcast subterrâneo no M10 em Tel Aviv também funciona como abrigo antiaéreo. Para falar seriamente sobre poder, guerra, ideias, identidade e as histórias que contamos para nós mesmos sobre tudo isso, alguns dos meus convidados serão nomes que você vai reconhecer da televisão ou das redes sociais, outros não. Jovens pensadores menos famosos, mas igualmente importantes, desafiam o que muitos consideram garantido. Expliquei Israel ao mundo por 2 anos, sob fogo real e político. Este podcast é o próximo passo. Depois da sala de imprensa, sem relógio contando o tempo para a próxima manchete, sem declaração esperando para ser aprovada, apenas 2 microfones, um convidado e a liberdade de pensar. Se busca certeza, talvez este programa não seja para você, mas se valoriza a honestidade intelectual, especialmente em tempos que a condenam, está no lugar certo. Antes de começarmos, Eilon, aviso rápido. O programa é independente e podcasts não surgem do nada. Se você quiser ser um assinante fundador e contribuir com apenas $10 por mês, pode fazer isso em patreon.com/EilonTheRecord. Em breve teremos mais opções de assinatura e brindes. Mas por enquanto, eu realmente agradeceria o seu apoio para manter este programa funcionando em patreon.com/EilonTheRecord. Marcas ou organizações interessadas em patrocinar o Eilon the Record podem nos contatar nas redes sociais. Somos seletivos, mas abertos aos parceiros certos. Inscreva-se no podcast no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts e avalie com 5 estrelas. Isso realmente ajuda a combater os trolls. Siga a gente no X e no Instagram em Eilon the Record. Os patrocinadores também podem entrar em contato por lá. Certo? Acho que está na hora de começar, não acha? Meu primeiro convidado liderou uma rede de espionagem nas Forças de Defesa de Israel, com infiltrados relatando como as forças realmente combatiam em Gaza. Ele criou um retrato independente da atuação real das Forças de Defesa de Israel. Não a partir de comunicados de imprensa das Forças de Defesa de Israel e nem de ativistas com uma narrativa para vender, mas das pessoas que estavam realmente lutando.
Então ele passou 2 anos indo e voltando de Israel, cultivando discretamente uma rede de soldados de baixa patente e comandantes juniores das forças de defesa de Israel, que estavam lá no terreno, lutando casa a casa contra os terroristas do Hamas em Gaza, durante conversas em bares e cafés em Tel Aviv. Quando estavam fora do uniforme e de serviço, ele os interrogava sobre guerra urbana, sobre táticas, sobre erros, sobre combates. Um exército jihadista que teve uma vantagem de 16 anos para transformar cada centímetro de Gaza em um campo de batalha urbano. Ele comparou os relatos deles, reportagens da mídia e fontes abertas, resultando em um novo relatório independente da Sociedade Henry Jackson. Lições Táticas de Gaza é uma tentativa de responder o que realmente aconteceu lá na faixa, não como parecia na CNN, mas como era no terreno, pelos olhos dos soldados. E importa como essa guerra foi realmente travada. Porque se você acha que Gaza foi a última vez que um exército ocidental vai enfrentar um inimigo em um campo de batalha urbano, você está enganado. Gaza não foi o passado, foi apenas uma prévia, e importa como a guerra foi realmente travada. Porque se você acha que Gaza foi a última vez que um exército ocidental vai enfrentar terroristas em um campo de batalha urbano, eu tenho uma ponte para te vender. Gaza não é o passado, é uma prévia. Comigo, Elon. O convidado de hoje é o major aposentado André Fox, pesquisador da Henry Jackson Society, após uma carreira no exército britânico com 3 missões no controle terrestre do Afeganistão. Major Fox, como vai, meu amigo? Obrigado. Bem-vindo de volta a Tel Aviv. É isso aí. É ótimo estar aqui. Estou feliz em te ver, mas confesso que hesitei em te escolher como primeiro convidado do podcast. Consegue adivinhar o motivo? Bem, eu suponho que, depois de começar em um nível tão incrivelmente alto, para onde você vai depois disso? Ok, então, 2 motivos. 2 motivos. 1. Só pode piorar, embora eu prometa aos espectadores que vamos continuar subindo, subindo e subindo. Mas a segunda coisa é que eu realmente quero sair do espaço de defesa de Israel, da Hasbará. Você acaba de escrever um relatório de 60 páginas afirmando que as FDI são excelentes e que o Ocidente pode aprender tanto com seus erros quanto com seus acertos em Gaza. Fico pensando se esse episódio será só sobre como as FDI são incríveis e por que te trouxe aqui. Sim, e esse é um ponto muito bom e eu discordo fortemente disso. O que tento fazer é reportar sobre as FDI, assim como faria sobre o exército britânico, americano, francês, espanhol ou australiano. Faço isso com equilíbrio, olhar crítico e evitando o papel de torcedor, pois não considero isso útil. Algumas pessoas apenas torcem e dizem sim, perfeito, sempre bom, sem problemas, mas onde está a credibilidade nisso? Quero dizer, porque nenhum exército é perfeito e você não pode esperar que sejam. E ao tentar afirmar que são, acho que você está prestando um desserviço porque ninguém acredita em você. Fiquei satisfeito em destacar neste artigo pontos negativos das forças de defesa de Israel, como ao chamar de bagunça a logística deles em Gaza. Bagunça ou bagunça total? Em que nível está? Não acho que seja uma bagunça total. Eles conseguiram levar armas, água, bombas e comida para as tropas. Talvez não tão suavemente quanto poderia. Isso já é uma lição, pois se enviamos o exército britânico, 15 mil soldados para a Ucrânia se Stalmer conseguir o que quer. Senhor Kier. Você, Sakir, claro, como ouso rebaixar um estadista tão distinto? Mas, se enviarmos tropas à Ucrânia, teremos que reabastecê-las e fornecer munição. Se Israel teve dificuldades só para transportar isso de Israel para Gaza, há boas lições sobre controle de material e garantia de reabastecimento às tropas. Mais uma vez, uma ótima lição baseada em crítica, não em torcida. Quero saber sua opinião sobre algumas coisas que você acha que as forças de defesa de Israel erraram nesta guerra, o que faz total sentido, porque não era uma guerra que as forças de defesa de Israel esperavam lutar. Teve que improvisar bastante pelo caminho. Mas quero saber também o que você acha que as forças de defesa de Israel fizeram bem. Isso é relevante para os exércitos ocidentais que podem acabar se envolvendo em uma guerra. E olha, com o Reino Unido enviando tropas agora para a Ucrânia, não dá para descartar que o Reino Unido também possa acabar lutando em guerras urbanas. Quero dizer, vamos começar pelo elefante na sala. Para a maior parte do mundo, a ideia de que há algo a aprender com a experiência das forças de defesa de Israel em Gaza vai soar insana. Porque eles olham para as vítimas civis, os prédios destruídos, a crise humanitária, real ou imaginária, e dizem que só há erros, que não há nada a ser aprendido com isso. E você realmente acha que o Ocidente tem algo a aprender com algumas das coisas boas que as forças de defesa de Israel fizeram taticamente em Gaza? Então vamos olhar para o lado positivo. O que as forças de defesa de Israel fizeram certo? Bem, acho que vou inverter isso para você e falar sobre o erro que você acabou de destacar. E isso é que as forças de defesa de Israel fizeram um trabalho realmente péssimo ao explicar todas as coisas que você acabou de mencionar.
Porque tantos civis morreram e grande parte de Gaza virou apenas escombros e aço retorcido. Existem motivos militares sólidos para esses acontecimentos, que ocorreriam com qualquer combatente nessas áreas. Porém, as forças de defesa de Israel explicaram muito mal isso ao mundo. Não precisamos discutir isso agora. Vamos discutir isso depois. A conexão entre guerra de informação e física é crucial em Gaza, especialmente na condução da guerra no local. Correto, mas você acabou de mostrar um problema. Achei importante destacar porque você entrou nesse assunto. Coisas que eles fizeram bem. Acho que pode ser melhor resumido falando sobre adaptação. Porque, como você disse, eles não estavam prontos para essa guerra de jeito nenhum. Eles tiveram que mobilizar 360 mil reservistas em 2 semanas. Para dar um contexto, para colocar 500 mil de soldados no Golfo, a coalizão levou 6 meses e Israel mobilizou 360 mil em 2 semanas. Isso mostra que houve falhas no treinamento e no equipamento, e eles precisaram superar essas dificuldades iniciais. Eles passaram da linha de partida, mas não nas melhores condições. Pelo programa de treinamento, eles estiveram no Centro Nacional de Treinamento, no deserto. Um curso de 1 mês e meio para preparar o pessoal para cruzar a linha de partida em direção a Gaza novamente, só para contextualizar, antes do Afeganistão. 1 ano inteiro de treinamento antes de você embarcar no avião e aterrissar no acampamento Bastion. 1 mês e meio simplesmente não é suficiente. Havia treinamento prático, mas vimos erros graves cometidos por tropas mal treinadas. Mas, André, não é só sobre logística. Se o episódio todo for sobre como os militares acertaram na logística, vou desligar agora, ok? E também não é sobre treinamento, e sim sobre as FDI. Entrando em um campo de batalha urbano, onde o inimigo tinha uma vantagem de 16 anos de preparação, estão transformando cada centímetro de Gaza em um campo de batalha urbana. Não só acima do solo, onde há casas, mas também há túneis subterrâneos, há ameaças aéreas também. Você vê coisas por toda a parte. Então, eu fico me perguntando, do ponto de vista tático, como você viu as forças de defesa de Israel evoluindo para criar novas técnicas militares em nível tático para lutar essa batalha urbana que outros países podem enfrentar no futuro? As forças de defesa de Israel não esperavam lutar na manhã de 7 de outubro de 2020. Comecemos pelos túneis, que são um ótimo exemplo. Inicialmente, eles eram muito desajeitados. Subterrâneos, eles não tinham tropas especializadas para isso. Eles usavam basicamente quem conseguissem para entrar até o final da guerra. Eles possuem um comando unificado de túneis, que centraliza toda a inteligência e operações em andamento. Eles têm tropas como Yahalom Shaddai Shah, Tet-13. As unidades das forças especiais agora estão limpando esses túneis, usando tecnologia incrivelmente precisa, táticas incrivelmente precisas. Eles atravessam os túneis rapidamente e com organização, sem grandes perdas de soldados. Esse é o ponto crucial. Quero destacar isso porque as forças de defesa de Israel estavam improvisando durante o avanço. Acho que o Hamas acreditou que poderia cometer o massacre de 7 de outubro porque pensou que as forças de defesa de Israel não entrariam nos túneis. No início da guerra, muitos diziam que os túneis eram armadilhas mortais e não deveríamos mandar soldados para lá. Mesmo assim, foi o que fizemos. Como as forças de defesa de Israel aprenderam a lidar com a ameaça dos túneis em ação? Qual a estimativa mais recente? 1000 milhas de túneis sob Gaza? Potencialmente. É uma loucura, não é? Impressiona o tamanho do desafio desses soldados. Coisas pequenas, sim, eles usam armadilhas. Como lidar? Eles descem com cordas nos túneis, não usam escadas. Como fazer a varredura subterrânea? O que fazer? Eles descem com cordas neles? Eles literalmente descem com cordas como se fossem absolutamente como... Descendo por uma corda. Como isso funciona? Se a escada armadilhada estiver lá, eles a ignoram e entram por outro caminho. Ou cavam ao lado do poço original e usam seu próprio mini-túnel. Mas espere. Estamos enviando homens para túneis onde suspeitamos haver explosivos improvisados. Por quê? Para um leigo parece uma forma arriscada de lidar com um túnel, pois coloca uma vida em risco. Por que não inundaram com cimento? O que aconteceu com essa ideia? Bem, havia alguns reféns que você deve se lembrar que foram uma grande preocupação para as forças de defesa de Israel durante toda a guerra, e eles estavam muito focados em tentar resgatá-los. Eles entraram nos túneis e já sabiam por onde passavam. Não, deixei eu terminar. Havia túneis lá embaixo e eles não sabiam o que tinha dentro. Há ativos de inteligência subterrâneos, você sabe, os servidores do Hamas, o dinheiro que eles encontraram, a quantidade de informações que eles coletaram dos locais de comando embaixo de Gaza tem sido incrível. Estamos falando que 40 anos de vídeos foram removidos dos servidores do Hamas. Se assistisse tudo em sequência... Insano. Todo aniversário de 7 de outubro vai ter imagens novas para os documentários sobre esse massacre. Eles estão desclassificando aos poucos e liberando na ordem certa.
Há coisas importantes lá embaixo que seriam perdidas se os túneis fossem desabados ou inundados. Além disso, inundar não resolve. Eles são tão profundos, tão complexos, que na verdade simplesmente jogar explosivos, gás ou água lá dentro não vai funcionar. Mas descer por uma corda não é muito tecnológico, né? Não, mas é uma solução bem pensada. Quando desce, coloca os óculos de visão térmica, move-se devagar e faz a varredura em silêncio. Esta evolução surgiu durante a guerra. Agora eles avançam 100 metros por vez, pois encontram obstáculos a cada 100 metros em vez de fazer varredura cinética. E eles estão avançando de forma metódica, minimizando as próprias baixas, enquanto maximizam os ganhos táticos que estão conquistando no subsolo. Tudo isso foi aprendido por eles na guerra e aprimorado ao longo do processo, sendo essa a lição. Eu fico pensando, pela sua experiência trabalhando tanto com o exército britânico, é claro, quanto com exércitos estrangeiros. Isso é algo distintamente israelense na cultura de Israel de improvisar soluções em movimento? Você acha que outros exércitos dariam tanta liberdade aos soldados para improvisar? Ou estou apenas nos elogiando e dizendo, somos criativos? Acho que nos adaptamos com o tempo no Afeganistão, pois os procedimentos de desminagem lá eram bem diferentes. Da guerra ao início, todos os exércitos se adaptam. Guerra é adaptação, movimento e contramovimento, um jogo tático de xadrez com o inimigo. Acho que os israelenses fazem duas coisas de forma especialmente inteligente. Primeiro, há uma obsessão por dados, o que significa que possuem muitas informações para tomar decisões e promover mudanças. E, em segundo lugar, existe um sistema para disseminar mudanças por toda a força de combate quando inovações táticas, novas formas de lutar ou novas lições aprendidas são descobertas. E para fazer isso chegar a toda a força, para que todos estejam alinhados, ou seja, essas são duas coisas que eu acho que as forças de defesa de Israel fazem excepcionalmente bem. Você soube disso conversando com os comandantes? Eles comentaram sobre uma solução improvisada que depois foi adotada pelo exército. Pode citar um exemplo? Sim, exatamente isso. Eu quero dizer, a solução médica é a que realmente se destaca. É algo realmente incrível. Os avanços no atendimento médico que as forças de defesa de Israel desenvolveram são todos baseados em dados. Eles analisaram guerras anteriores, observaram como os soldados estavam morrendo, qual era o mecanismo que os estava matando. Eles analisaram a porcentagem de ferimentos graves, a sobrevivência e os motivos. Eles descobriram duas coisas. O que mata os soldados é a perda de sangue. Os soldados estavam morrendo por hemorragia, então a resposta deles para isso foi levar sangue para a linha de frente, algo que nenhum outro exército que eu conheça faz. Eles carregam sangue refrigerado nas mochilas dos médicos, então quando um soldado é ferido, eles podem imediatamente começar a bombear sangue real, sangue total, nele. Isso é tão sombrio. É horrível, não é? Mas essa é a natureza da guerra. Depois analisaram onde os soldados morrem, no campo de batalha, onde não morrem. Poucos morrem nos hospitais. Então por que os médicos ficam lá e não na linha de frente tratando os soldados? Então agora eles estão colocando médicos qualificados mais à frente, não apenas os paramédicos e os socorristas de combate, mas médicos de verdade estão agora, próximos da linha de frente, para que possam fornecer esse atendimento que salva vidas aos soldados. O ponto principal é que hoje há 600 soldados das FDI vivos que teriam morrido de ferimentos em guerras passadas. Além disso, 33% dos ferimentos são classificados como extremamente graves. Isso é muito mais alto do que em guerras anteriores em Gaza ou na guerra de 2006 no Líbano. E mesmo assim, a taxa de sobrevivência aumentou de 24% para cima. Desculpe, a taxa de mortalidade caiu de 24% para 9% entre esses soldados muito gravemente feridos. Então, o que temos são pessoas ficando mais feridas, mais gravemente feridas. E mesmo assim, mais delas estão sobrevivendo por causa das mudanças médicas que foram feitas. Que ótimo exemplo de usar tecnologia, usar dados e se adaptar para melhorar como o seu exército opera. Horrivelmente desfigurados, mas vivos. Exatamente isso. E sabe, eu tenho amigos que perderam membros no Afeganistão e garanto que eles são muito mais gratos por estarem vivos do que gostariam de ter morrido nesses incidentes. Certo? Veja, as FDI precisam improvisar ao avançar. Improvisar soluções, não só, como você disse, soluções tecnológicas, com soldados e sua saúde no campo de batalha, os túneis, claro, lidando com isso. Quando falamos sobre o equivalente mais próximo de Gaza, alguns citam a Batalha de Mossul ou o Sudeste Asiático na Segunda Guerra Mundial. Não há outro exemplo de cidade tão acima quanto abaixo do solo, com túneis, mas um dos principais desafios das FDI foi lidar com a presença de civis. A presença de civis em um campo de batalha urbano, onde no início da guerra pediram, por favor, saiam do caminho, evacuem para sua segurança. Eles não saíram, o Hamas os manteve sob a mira de armas e não ajudou o fato de que as Nações Unidas não cooperaram em nada com o plano para tirá-los do caminho.
E isso significa que Israel está, portanto, lutando em um lugar onde o inimigo está usando essas pessoas. Você escreveu sobre usá-los como escudos humanos. Eu prefiro chamar de sacrifícios humanos porque o Hamas queria que fossem mortos. É doentio que as pessoas não entendam, mas esse era o objetivo do inimigo. Então, eu não acho que nenhum outro exército já tenha lidado com um campo de batalha urbano onde as pessoas ainda estavam lá de uma forma tão complicada como em Gaza. E aí, o que você percebeu ao falar com os soldados? Não quero o informe oficial das Forças de Defesa de Israel. As Forças de Defesa de Israel são o exército mais moral do mundo. Blá, 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 falando com os soldados sobre quais medidas táticas militares reais eles adotaram para tentar evitar danos aos civis. O que nós não queremos, primeiro porque não somos monstros e não queremos que pessoas inocentes sejam mortas. Mas também porque o Hamas está travando essa guerra de informação contra Israel, e cada vítima civil é usada como uma arma para minar a legitimidade de Israel, aplicar pressão diplomática. Isso dificulta a luta dos soldados em terra. Como eles improvisam para se proteger? Além disso, do ponto de vista de um soldado, a última coisa que você quer é civis por perto, porque eles só complicam as coisas. É como travar a engrenagem ao passar, e especialmente quando o inimigo luta com roupas civis, diferenciar civil de insurgente armado é muito difícil. Existe um terceiro fator, certo? Porque eles não estão exatamente andando por aí com crachás. Ou segurando placas. Isso simplesmente não acontece, né? Então, como é a proteção de civis? Não em um seminário de Harvard, mas na prática? Realmente parece com o que as forças de defesa de Israel relataram. Fazem ligações, mandam mensagens e distribuem panfletos. E eu diria, na verdade, que a maioria dos soldados que entrevistei disse que estavam lutando em cidades fantasmas. Na verdade, poucos deles encontraram grandes grupos de civis. Eles constataram que quem ficou para trás eram idosos e jovens, enquanto os palestinos fugiam dessas áreas. Quando as FDI faziam varreduras e encontravam pessoas, eram geralmente idosos ou muito jovens. Tire suas próprias conclusões disso. Mas, obviamente, eles diminuíam o ritmo das operações para garantir que esses civis estivessem fora de perigo. Isso não significa que civis não foram mortos, é claro que foram. É uma zona de guerra, né? Os civis sempre sofrem mais. Mas já ouvi muitas histórias de operações interrompidas e ataques aéreos cancelados para retirar civis do local. Mas a lição aqui, eu acho, a mais importante não é tanto se você mudou os civis. Todos nós podemos mover civis. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quero dizer, as FDI têm uma tecnologia muito inteligente que permite saber quantos civis deveriam estar lá e o que você deve esperar. Você vê quando chega ao local. Mas, novamente, isso não é tão importante. A lição aqui é a estratégica, sobre, antes de tudo, o dever moral de tirar os civis do caminho do perigo e o fator complicador de ter civis envolvidos. Em terceiro lugar, há o impacto estratégico de não fazer isso direito. Essa é a lição, pois as forças de defesa de Israel foram criticadas pelo número de mortos. Acho que seríamos criticados mesmo se lutássemos, por exemplo, em uma cidade da Ucrânia ou do leste europeu e pedíssemos um ataque aéreo com muitas mortes de civis. Garanto que os russos, ou quem estivesse lutando, usariam essas imagens e esse evento para nos atacar em nosso próprio território. Eles causariam protestos em Londres contra os monstros do exército britânico por matarem X civis em tal país. Eu não estou convencido. Isso certamente aconteceu no Iraque. Eu não sei. Eu estava na Grã-Bretanha durante a guerra do Iraque. Ninguém se importava. A mídia não cobria obsessivamente cada deslize de cada soldado britânico no campo. As vítimas civis no Iraque não eram o tipo de notícia que as vítimas civis em Gaza são. Não acredito que o povo britânico saiba o que foi feito em seu nome para mantê-los seguros. O maior protesto da história de Londres foi contra a guerra do Iraque. Sim, mas ficou muito restrito a um certo setor da esquerda. Há 1 milhão de pessoas nas ruas. Mas era aquela parte do movimento, não era a cobertura obsessiva da mídia. O tempo todo, certamente não com esse nível de detalhe, hora a hora, com a expectativa de que você forneça informações imediatas dessa forma. Mas além disso, aquilo foi em 2003. Aquilo foi antes da era das redes sociais. E o que vimos em Gaza foi a primeira verdadeira guerra das redes sociais do mundo. Agora, você pode argumentar que a Ucrânia teve elementos disso, mas não da mesma forma que Gaza. E eu acho que o Hamas ensinou a todo ator maligno do planeta uma lição sobre como degradar a posição estratégica, como degradar a posição internacional do seu oponente. Ao transformar as redes sociais em armas, ao transformar a velha mídia comprada e paga em armas para minar o que Clausewitz teria chamado de frente interna. Ele falou sobre sua trindade, que é uma mistura de caos, paixão e razão, exemplificada por militares, governos e pelo povo. O que eles estão fazendo é atacar o terceiro pilar dessa trindade, que são as pessoas,
tão importantes para o apoio na frente interna. Veja o Vietnã como aquilo desmoronou porque a vida universitária foi infestada por propaganda influenciada pelos soviéticos. E vimos protestos muito semelhantes aos do Vietnã acontecendo nos campi americanos em relação a Gaza. Ei, LBJ, quantas crianças você matou hoje? Esse era o famoso canto ouvido nesses protestos com efeito estratégico na Guerra do Vietnã. É como se estivesse no volume máximo, potencializado pelo fato de que um ataque aéreo em Gaza pode aparecer nos celulares em até 30 segundos após a bomba cair. Muito poderoso. Estamos lutando em uma nova era da informação, e as baixas civis vão ser usadas como arma contra as nossas próprias forças. Aprendendo com como as forças de defesa de Israel lidaram com isso, essa é uma grande lição para nossas tropas daqui para frente. Em algum lugar em Gaza ou em Sana Bagdá, seu gêmeo do mal está gravando um podcast agora sobre as lições que eles podem aprender com as operações do Hamas dentro de Gaza. Vou usar o que você disse agora como ponto de partida para perguntar. Podemos discutir o que os exércitos ocidentais podem aprender com as forças de defesa de Israel. Muitas lições são técnicas e logísticas, nem sempre atraentes ou empolgantes. Mas que lições os terroristas e os caras maus estão aprendendo com o que o Hamas fez bem? Porque eu tentei levantar um alerta sobre isso durante a guerra. Eu vi o Hamas operando a partir de hospitais. Comunicados de imprensa de diplomatas da UE e das Nações Unidas condenando Israel por retaliar, como se o Hamas não estivesse operando no hospital. E eu dizia, vocês estão mandando uma mensagem para terroristas ao redor do mundo, que estão prestando atenção de que agora eles têm imunidade se esconderem no porão de um hospital. Você acha que os líderes ocidentais amarraram as próprias mãos em guerras futuras ao criar expectativas irreais, ao encorajar terroristas a pensar que, se você se esconder no porão de um hospital, estará protegido? Se você mantiver civis sob ameaça armada e impedir sua saída, e civis continuarem morrendo. CNN, isso serve ao seu propósito, que por meio dessas expectativas irreais sobre Israel, os líderes ocidentais tornaram suas futuras guerras mais difíceis de serem travadas? Possivelmente pode ser que eles simplesmente sigam pelo caminho da pura hipocrisia e continuem como se nada tivesse acontecido, ignorando tudo o que vem gritando para Israel há 2 anos. Essa é uma possibilidade. Em segundo lugar, há coisas que distinguem completamente Gaza de outros conflitos. Por exemplo, a cumplicidade da ONU, a cumplicidade do setor de ONGs. Acho que isso pode ser algo único quando se trata do que você quer dizer com isso. Por exemplo, se você vai para a Ucrânia ou lutar no leste europeu, enfrentando batalhas de tanques ou drones contra um adversário estatal equivalente, é improvável que haja um setor de ONGs pronto, financiado e preparado para emitir comunicados à imprensa criticando você. Isso pode ocorrer isoladamente. Mas o principal é que eles aprendem a se excluir ao máximo do campo de batalha. Para um conflito assimétrico, refiro-me a um ator estatal enfrentando um não estatal. Podemos discutir se o Hamas em Gaza é um governo estatal ou não. Na verdade, eram uma força de guerrilha no fim da guerra, atuando de forma assimétrica. Vamos considerar isso um conflito assimétrico, mas se algum dia enfrentarmos outro ator assimétrico, a principal lição é retire-se da conversa. Tipo, quando você já ouviu falar sobre o número de baixas que as FDI sofreram na luta? Você já ouviu isso alguma vez? Fora da mídia israelense, quando a BBC citou que as 3.000 baixas e 900 mortos em Gaza, acho que nunca mencionaram. Para todos os efeitos, isso não foi apresentado como uma guerra de força contra força. Foi apresentado como as FDI destruindo Gaza, o que está muito longe da verdade. Mas é porque o Hamas conseguiu se apagar da conversa com sucesso. Então essa é a minha primeira lição, se eu for um ator assimétrico. A segunda é ir para o subterrâneo, absolutamente, 100% ir para o subterrâneo. Isso anula muitas das forças do seu inimigo. Os poderes das forças de defesa de Israel sobre o Hamas são o poder aéreo, são os ativos de inteligência e vigilância. Há drones no céu, há inteligência de sinais, então corte-se da rede de comunicações e vá para o subsolo, onde o inimigo não pode te ver e não pode te atacar. Essa é uma segunda grande lição, e eu acho que a terceira lição, se eu fosse um agente terrorista. Olhando para Gaza, a terceira lição é que as manchetes ganham pontos estratégicos. E eu garantiria que tivesse um sistema de mídia pronto para funcionar antes mesmo da guerra começar. Eu garantiria que tivesse uma imprensa amiga. Mídia na internet pronta para funcionar, influenciadores prontos para funcionar, académicos prontos para funcionar. Eu começaria a produzir esse conteúdo. Assim que o primeiro tiro fosse disparado, essas seriam as grandes lições. Não digo que, ao enfrentarmos um inimigo equivalente na Europa Oriental, essas lições serão tão úteis agora.
Mas não podemos afirmar que o exército britânico nunca mais enfrentará um ator assimétrico no futuro. Essas serão lições importantes sobre como esperamos que nossos inimigos ajam ao enfrentá-los. É muito perturbador porque os terroristas já estão se preparando para as próximas rodadas e pensando em como vão fazer isso. Eles certamente vão notar o sucesso extraordinário do Hamas na área da informação, sobre o qual falarei em breve. Mas vamos permanecer na esfera cinética. A próxima rodada é uma questão de tempo, certo? Por 2 anos dizíamos, se essa não for a última Gaza, não quero usar frases de efeito, mas essa é uma das minhas. Se esta não for a última guerra em Gaza, haverá outra, ainda pior, pois o Hamas se sentirá justificado em sua estratégia. Essa guerra terminou com o Hamas ainda no poder em metade de Gaza, controlando um território reduzido, mas olha, forte o suficiente até hoje. Eles tentaram lançar um foguete contra Israel, mas falharam e ele caiu em Gaza, a 140 metros de um hospital. Então você pode imaginar quantos palestinos foram mortos por foguetes do Hamas que falharam dentro de Gaza, mas o Hamas não vai desaparecer silenciosamente. Nenhuma força internacional de estabilização desarmará o Hamas. Mesmo lendo o relatório do Major André Fox sobre guerra tática e copiando as FDI, isso não vai acontecer. E então, como você acha que o Hamas está fazendo seu processo de lições aprendidas a partir desta guerra e tentando reforçar o que fez bem? Claramente, eles fizeram isso bem. Se ainda estão de pé, como eles estão se preparando para um possível próximo confronto com as FDI? Eles poderiam ler o próximo artigo do Major André Fox sobre por que o cessar-fogo não vai funcionar. Mas isso fica para outro podcast. Quando o artigo vai ser publicado? Preciso terminar, então deve ser no próximo mês ou no seguinte. Ah, entendi. Você está otimista de que o cessar-fogo vai durar tanto tempo? Ok. Acho que está congelado, deve ser problema dos americanos. O Hamas mostrou grande adaptabilidade durante o conflito. Por exemplo, se as FDI estão limpando um prédio e sabem da existência de um poço de túnel ali, esse poço de túnel provavelmente era coberto por uma câmera com fio descendo para o túnel. Um agente do Hamas observaria a entrada das FDI no prédio e detonaria o explosivo improvisado sobre o poço do túnel assim que entrassem. As câmeras ficam mais difíceis de obter após perder quase todas em Rafah, destruídas pelas FDI ao limpar o local. Então, o que eles começaram a fazer foi tirar as câmeras de ré dos carros e reutilizá-las. Ótimo para eles, pois são bem menores que uma câmara comum e mais difíceis de um soldado notar na varredura. Câmeras veiculares agora têm uso duplo. Sim, câmaras veiculares têm uso duplo. Vi imagens disso esta semana divulgadas pelo Hamas ou capturadas pelas FDI. Não tenho certeza qual das duas. Até o cara se aproximando apareceu com as linhas vermelha, amarela e verde da câmera de ré. Então só reaproveitaram totalmente a câmera do carro. Essas câmeras também são fundamentais na guerra de informação do Hamas. Eu vi um vídeo viralizando na internet que parecia mostrar, se não me engano, uma garota se recuperando. A alegação era de que ela tinha sido atingida por um ataque aéreo. Mas aí, quando você pergunta, espera aí, por que tinha uma câmera apontada exatamente para ela? Por que a câmera não treme? Fica muito claro que o que aconteceu foi algo improvisado. Ela pisou em um explosivo improvisado, não foi ataque aéreo. A câmera estava lá porque o Hamas queria filmar soldados israelenses sendo atingidos. Mas é claro que isso acaba viralizando porque as pessoas não perguntam, não fazem perguntas. Sim, claro. E por que tantos ataques aéreos foram registrados em vídeo? É porque as forças de defesa de Israel avisam as pessoas que o ataque aéreo está chegando. E o tripé não balança? Sim, assim eles conseguem chegar a uma distância segura e montar o tripé com as câmeras nos prédios. Quando ocorre o ataque aéreo, eles inserem imagens de feridos e logo tem um vídeo mostrando os israelenses como vilões. Você percebe algo novo sobre como o Hamas se prepara para a próxima rodada? Nada específico ainda. Eles estão ganhando muito dinheiro com a ajuda que está entrando. Ontem eu estava no Centro de Cooperação Civil-Militar em Kiryat Gat e me mostraram os números diários da ajuda que está entrando. É impressionante. É astronômico? É surpreendente a quantidade de ajuda que está sendo enviada. É astronômico, quero dizer. Vamos colocar dessa forma. Oficialmente, estamos falando de 850 mil toneladas de comida que entraram em Gaza desde o cessar-fogo. Agora, a ONU costumava dizer que Gaza precisa de 65 mil toneladas. Outro relatório atualizou esse número para 80 mil toneladas por mês. Não sei por que esse número é arbitrário, mas suponhamos que Gaza precise de 80 mil toneladas mensais. Isso significa que Israel entregou em Gaza mais de 4 vezes a quantidade de comida que Gaza realmente precisa. E isso explica por que o Hamas tem interesse em prolongar a fase 1, não devolvendo o corpo do refém Rangvili.
Porque recebe grandes suprimentos que pode taxar. Você viu o relatório na Bloomberg esta semana? Não, continue. Explicava como o Hamas está reconstruindo sua máquina de guerra. Está financiando isso por meio de... O Hamas está financiando sua máquina de guerra. Primeiro, cobrando aluguel de palestinos desabrigados em tendas em propriedades municipais. E também nacionalizou o mercado de gás de cozinha. Antes, as pessoas compravam gás de cozinha diretamente. Agora precisam passar por uma comissão do governo do Hamas. Surpresa, pessoal! As empresas estão sendo cobradas taxas exorbitantes por intermediários para conseguir seu gás de cozinha e o Hamas está lucrando com tudo isso. E é impressionante o que você disse antes sobre as ONGs, que estão alinhadas com isso. Uma coisa que os terroristas vão aprender é criar seu próprio sistema de ONGs, já que todos estão envolvidos nisso. Ninguém denuncia o abuso da ajuda humanitária pelo Hamas. Você deve ter visto o artigo recente do monitor de ONGs mostrando que o Hamas tinha agentes em várias ONGs, como a ajuda médica para a Palestina. Não se trata de desviar a ajuda, pois o Hamas governa Gaza. Em entrevistas perguntavam, qual a prova de que o Hamas desvia? Eu respondia, é o governo. Cobrar impostos é função dos governos. De onde você acha que vem o dinheiro deles? Bem, além disso, eu estava olhando para as telas ontem, eles estão rastreando todos os comboios de ajuda, e eu perguntei quantos estavam sendo interceptados. E, obviamente, durante a guerra, os próprios números da ONU diziam que 95% dos seus próprios comboios estavam sendo sequestrados. Agora é quase zero. E o que isso te diz? Isso mostra que a ajuda vai para onde o Hamas deseja, sem necessidade de interceptação. Além disso, indica que a flecha e as unidades de dissuasão criadas na guerra cumpriram seu papel. Elas foram criadas para impedir que as pessoas desafiassem o Hamas e para impedir que tomassem a ajuda, e isso obviamente funcionou. Então isso te mostra que, primeiro, o Hamas está no controle total, e segundo, que toda a ajuda está quase certamente passando pelos armazéns deles, pelas mãos deles, pelos mercados deles. Isso dará ao Hamas grande impulso financeiro. Não é só impulso financeiro, são estoques para a próxima guerra. Lembro quando essa começou. A BBC, basicamente, tinha um robô que diariamente publicava manchetes sobre Gaza quase sem combustível. Gaza quase sem combustível, enquanto o Hamas mantinha um estoque. Não lembro o valor exato, mas mostramos isso pelo número de voltas que um Boeing 747 daria no planeta, com a quantidade de combustível que o Hamas havia estocado. Mas você está vendo outras formas de como eles estão se preparando e inovando para a próxima guerra? Digo, foi algo que deu certo para eles. A única coisa que eu vi é que eles ainda estão cavando túneis em suas áreas. Eles continuam cavando túneis. Então eles ainda continuam cavando túneis. E até mesmo, durante toda a guerra, eles estavam cavando isso. Ainda está fora do equipamento para isso? É triste. Na verdade, é uma escavação fácil. Então, eles têm feito coisas durante a guerra. Tipo, quando as FDI estão em uma posição, eles tomaram um prédio, se estabeleceram, estão montando sua posição defensiva. O Hamas vai cavar um túnel pela Terra Nova para aparecer ao lado da posição das FDI e abrir fogo contra eles. Então isso é algo que eles têm feito consistentemente nos últimos 2 anos e meio. Então é assim que eles estão se reorganizando. Mas, nós certamente vimos essas duas unidades. Eu mencionei a flecha e não consigo pronunciar o árabe porque tem aquele som. Mas a unidade de dissuasão, tem sido incrivelmente eficaz. Ambas surgiram durante a guerra e não existiam antes. Também ajudaram o Hamas a manter seu controle rígido sobre o povo de Gaza. Os 2 milhões que ainda vivem na parte de Gaza controlada pelo Hamas. Ok, bem, olha, vamos direto ao ponto. Se as FDI foram tão eficazes estaticamente em Gaza, aprenderam durante a operação e encontraram soluções criativas e interessantes, por que o Hamas ainda está de pé depois de mais de 2 anos de guerra? Por que as FDI não concluíram o trabalho? Olha, eles nunca iriam eliminar cada pessoa do Hamas porque o lugar está infestado por essa organização. Como você disse, cada ministério, cada hospital, cada escola, cada mesquita, cada órgão do governo. E além disso, agora você tem uma força de guerrilha e tudo o que eles precisam fazer é largar a arma e eles não podem mais ser alvos, a menos que você saiba com certeza que aquela pessoa é membro do Hamas. Isso vale a pena gastar uma munição aérea. Então você sabe, nunca se pode acabar com uma insurgência apenas matando todo mundo. E eles não estão dispostos a se render porque se tornam mártires se morrerem, então para eles isso já é um resultado. Então isso nunca iria acontecer. Mas na verdade, olhe para onde estamos em Gaza. Hamas está neutralizado como ameaça a Israel há mais de 1 ano e não consegue atacar de forma significativa que afete a segurança do Estado. Objetivo estratégico alcançado. Todos os reféns vivos estão em casa, todos os corpos dos mortos, exceto um, basicamente, estão em casa. Objetivo estratégico alcançado, exceto pelo corpo que ainda precisa voltar para casa.
Essas são grandes vitórias para Israel após 2 anos de combates. Nunca imaginei que todos os reféns voltariam para casa. Eu também não. Sinceramente, não sou grande fã do Sr. Trump, mas devo admitir que garantir a libertação dos reféns foi um feito impressionante. Eles não foram devolvidos pela força militar, mas sim pela pressão política de Donald Trump, que pressionou Turquia e Catar e os subornou. Pode ser que haja uma consequência disso mais para frente pelos subornos dados à Turquia. Em relação aos F-35S, o poder e influência do Catar são questões para o futuro, mas o principal é que os reféns estão em casa. Essas são vitórias estratégicas e, ao final, o sucesso para Israel foi transferir o problema para outros. Israel está satisfeito em manter a linha amarela até a chegada das forças de segurança. Os americanos estão colocando uma pressão bastante forte sobre o Hamas para impedir qualquer tipo de escalada entre eles e os israelenses na linha amarela. Eles enviam mensagens pelos egípcios dizendo: ouvimos que vocês podem pensar em fazer algo errado, não façam. Isso tem sido eficaz e agora a solução política é um problema de Washington. Donald Trump quebrou isso, então ele é o responsável. Não nego que isso traga problemas a Israel, pois o gênio do plano de Trump foi justamente esse. Antes, o Hamas usava reféns para pressionar Israel a se retirar. Agora, Israel controla metade de Gaza para forçar o desarmamento do Hamas. Mas o Hamas não pretende se desarmar. E se os Estados Unidos tentarem empurrar tropas turcas para Gaza, isso é totalmente inaceitável. Só sobre o ponto de aprender o que funciona ou não em termos de táticas. Tomada de reféns. Sim. Esta guerra provou que a tomada de reféns funciona, não é? Sim, não, eu concordo completamente. O fato de que Israel deu tanto valor àqueles reféns. Havia grandes áreas de Gaza onde não podiam operar porque sabiam onde os reféns estavam. Na maior parte do tempo, existe uma unidade inteira nas Forças de Defesa de Israel dedicada a isso, que tinha uma linha direta com o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, para dizer que você não pode entrar nessa área, não haverá reféns aqui. Veja, isso freou muito as Forças de Defesa de Israel agora. O Reino Unido ou qualquer outro país lutaria por seus reféns da mesma forma. Sempre tivemos uma política de não negociar com terroristas. Mais do que isso, eu li o Manual de Contra-Terrorismo do governo britânico de 2018 e ele afirma que isso é contra a lei britânica e internacional. Negociar com sequestradores e terroristas que fazem reféns foi exatamente o que pressionaram Israel a fazer. Pagar resgate a terroristas que mantêm reféns. Grã-Bretanha. Poucos países fazem isso e, quando fazem, negam ter negociado o resgate, pois sabem que isso recompensa a tomada de mais reféns. Existe um contexto aqui e vou fazer 2 pontos. Em primeiro lugar, as chances de alguém sequestrar reféns britânicos nessa escala são bem pequenas. Eles não vão atravessar o canal em um bote para sequestrar pessoas. Não dá ideias que não funcionariam, mas as chances de centenas de britânicos serem feitos reféns são pequenas. Porém, sempre há britânicos pelo mundo que podem ser alvos de sequestro por diferentes grupos. Mas não na escala de Israel. Outro ponto é que devemos ter cuidado ao tirar lições de outras zonas de combate, erro comum durante toda essa guerra. A quantidade de vezes que vi ex-generais particularmente estúpidos no Twitter dizendo: por que eles simplesmente não fazem o que fizemos na Irlanda do Norte, negociam com o Hamas, chegam a um acordo com eles? Isso é tão estúpido. E o que eles fizeram ali foi simplesmente pegar e aplicar o exemplo da Irlanda do Norte. E o grande erro, ao tirar lições de uma zona de guerra para outra, é simplesmente copiar e colar. O importante é como isso se adapta ao contexto. Como aplicar observações da Guerra A de forma diferente ou copiá-las na Guerra B. É importante saber o que deixar para trás, o que é exclusivo do primeiro conflito e o que pode ser adaptado ao segundo. Na minha opinião, o verdadeiro segredo de aprender com uma zona de guerra está em saber quais lições são aplicáveis e quais precisam ser adaptadas, como destaquei no meu artigo, e quais provavelmente são apenas do tipo IDF versus Hamas. Informações que devem permanecer no local. Quais erros as FDI deveriam aprender com sua experiência em Gaza? Militares estrangeiros também deveriam aprender com as FDI em Gaza, certo? Houve falhas em alguns lugares, o que faz sentido, e certamente em Israel, houve muitas críticas vindas não só de grupos comuns, mas de famílias enlutadas, de soldados, sobre as táticas dentro de Gaza, sobre o contínuo jogo de gato e rato de entrar em uma área, limpá-la e depois se retirar. E então o Hamas volta, estabelece uma zona humanitária que o Hamas infiltra e começa a lançar foguetes, com alegações de que o avanço estava muito lento em vez de avançar de fato. Críticas sobre perder o elemento surpresa, de que ao avisar as pessoas para evacuarem e informar que você vai atacar, você acaba entregando o elemento surpresa.
E que por algum tipo de bondade estávamos lá por isso. Em hebraico, eles dizem fraierim, otários. Fatalidades desnecessárias, soldados sendo mortos por IEDs, talvez por não estarem em equipamentos devidamente protegidos. E minha maior crítica, uma total falta de disciplina militar em relação à questão dos soldados postando besteiras no TikTok. E não estou falando necessariamente de soldados se filmando fazendo algo ilegal, mas, antes de tudo, se filmando no campo de batalha e expondo suas próprias identidades, de uma forma que os coloca em risco diante de pessoas tentando fazê-los serem presos, ou simplesmente, sabe, brincando ou zoando de maneira boba e imatura, porque os soldados estão entediados e tentando manter a sanidade em situações impossíveis. Mas isso fica muito feio na TV, chega até aos tribunais internacionais. E a minha impressão era de que não havia realmente vontade dentro das FDI de disciplinar os soldados, porque quando você é um exército do povo, baseado em reservistas, é como se você tivesse que tratar todos como se estivessem te fazendo um favor só por estarem lá para servir. Se isso faz sentido, essa é minha crítica. Foi um bom desabafo, queria ter feito barulho, poderia ter feito. Eu poderia extravasar muita frustração. Certo? Vamos ao último. Primeira grande lição, eu acho. Se algum dia precisarmos de uma mobilização entre pares, teremos que recorrer a algum tipo de recrutamento. Não vai ser exatamente como as forças de defesa de Israel, mas você sabe. Quando a Grã-Bretanha falou de recrutamento, era para fazer uma semana por ano a partir de novembro. Estou falando de um conflito entre potências, onde precisamos urgentemente de pessoas, estilo Segunda Guerra Mundial, com convocação judicial e tudo mais. Deus me livre. Você terá jovens, homens e mulheres que não querem necessariamente estar lá e estão acostumados a ter celulares o tempo todo. Como a estupidez inacreditável de não tirar os celulares desses soldados, quero dizer, é uma ameaça à segurança operacional, sabe? Esses celulares podem comprometer a segurança operacional, esses celulares, você entende? É uma ameaça de inteligência de sinais, uma ameaça de interceptação de sinais. Esses celulares podem ser rastreados e monitorados, permitindo acompanhar o progresso das unidades pelos sinais, se tiver o equipamento adequado. Primeiramente, foi um erro absurdo não terem retirado os celulares deles desde o começo. E então, como você disse, sabe, eu sentei com Hayares no meio da guerra, o porta-voz da ideia, o ex-porta-voz das FDI, e eu perguntei isso para ele e disse, olha, por que suas tropas estão com celulares? E por que eles não estão sendo punidos por essa besteira ridícula que estão postando nas redes sociais? E para ser justo, ele virou para mim e disse, vai. E Goldvers e Cohen, que eram os generais principais das divisões na época, ele estava frustrado porque isso não era controlado na cadeia de comando. Acho que isso mudou e a ideia evoluiu. Saiu um vídeo esta semana de um soldado atirando com metralhadora na altura do quadril, sem colete, à prova de balas. Foi em uma área vazia, mas parecia péssimo e esse soldado agora está preso por 20 dias. Sim, mas acho que o exército falhou na comunicação disso. Por quê? Retuitar o vídeo e não mencionar no seu tweet de citação que ele estava atirando em um espaço aberto e não em casas de civis, como já estavam alegando, deu muito mais validação e repercussão do que precisava. Mas bem, estamos aprendendo e isso me leva à guerra de informação. Percebi que o Hamas travava duas guerras, uma militar e outra de informação. Em certa medida, a guerra de informação apoiava a guerra militar. Certo, se você faz as pessoas pensarem que Israel é mau e está cometendo genocídio em Gaza, então você tenta fazer, sabe, o mundo, para forçar o recuo do Ocidente e apoiar a luta militar do Hamas. Mas eu acho que, muito mais importante, a batalha militar foi planejada para apoiar a guerra de informação. O Hamas travou um tipo de guerra com roupas civis, sob prédios civis, com lojas de túneis em escolas, casas, mesquitas e hospitais, blá blá blá, para criar imagens de sofrimento, que envenenaria a opinião pública global contra Israel, que daria combustível a um movimento global que já acusava Israel de genocídio antes de 7 de outubro. ONGs esquerdistas vêm tentando isso desde Durban. No início do milênio, travavam uma guerra de informação cruel contra Israel. Às vezes, eles simplesmente inventavam coisas, tiravam completamente do contexto, e era assim também que eles construíam o campo de batalha. Por que você acha que nós fizemos um trabalho tão ruim em combater a guerra de desinformação do Hamas? Você esqueceu do palco montado pelo Hamas, dos vídeos e transmissões ao vivo de 7 de outubro, quando estavam uniformizados. Quando houve um genocídio transmitido ao vivo. Sim, com certeza. E a mensagem era para os aliados. Vejam como somos fortes. Essa foi a primeira fase.
O New York Times acessou comunicações interceptadas que diziam isso explicitamente. A estratégia do Hamas era disseminar as imagens das atrocidades de 7 de outubro para excitar e inspirar as pessoas a pegarem em armas e se juntarem à orgia de violência. Veja como mostramos força para os árabes e logo depois dizem ao Ocidente que os israelenses estão cometendo genocídio contra nós. Acho essa mudança fascinante. Eles projetavam essas duas coisas ao mesmo tempo. Veja como somos fortes e como os Yahudi nos tratam mal, sabe? Esse é um paradigma interessante que foi ignorado pela mídia mundial porque os vídeos do Hamas estavam disponíveis. Mesmo assim, focaram só em como Israel era terrível. Podemos debater horas sobre o motivo, mas por que Israel não conseguiu combater isso? Para começar, eles estavam totalmente em desvantagem, sabe? Isso foi algo que abalou completamente a sociedade israelense, que deixou Israel totalmente na defensiva. Eles passaram uma semana combatendo terroristas em Israel. Um general disse na guerra: "Não tenho tempo para a guerra da informação, estou lutando a verdadeira." E eu ouvi essa frase ser repetida algumas vezes em vários lugares também. Mas uma vez que você perde o controle da narrativa, acho que é incrivelmente difícil recuperá-lo. Cara, você foi porta-voz desde o início da guerra e está nessa luta desde então. No final das contas, a narrativa já tinha mudado antes de Yaron Levy começar a aparecer nas nossas telas de TV. Você realmente precisou travar uma batalha de retaguarda nesse caso. Por exemplo, explicar por que os ataques aéreos à cidade de Gaza foram tão chocantes visualmente. Sabe por que Israel atacava aqueles prédios altos na cidade de Gaza? Por que estavam dispostos a atingir famílias apenas para matar combatentes do Hamas? As forças de defesa de Israel nunca explicaram isso. Entendo as críticas, especialmente vindas dos soldados e comandantes no terreno. Não é crítica, é apenas uma observação. Não. Desculpe, não é sua crítica. Entendo os soldados dizendo que estão em uma batalha real. E nós também dissemos, isso não é um concurso de popularidade. Existe uma guerra de verdade e a informação é consequência disso. Tenho tentado convencer os israelenses disso. A perda da opinião pública internacional levou a coisas como embargos de armas, de formas que tornaram a batalha física materialmente mais difícil de lutar. Uma pausa de 4 meses entre Khan, Yunis e Rafa. Sabe, isso aconteceu por causa das informações. Por causa da internet, por causa da pressão internacional e então, portanto, essa relação pública, se você quiser chamar assim. Isso é uma parte integral da segurança nacional de Israel. Mas eu me pergunto o que Israel poderia ter feito de diferente. E aqui não estamos nos prendendo à questão de relações públicas e mensagens, em termos táticos, as imagens que estão disponíveis para os soldados. Seguimos debatendo como o Hamas luta com roupas civis e a natureza desse campo de batalha urbano. As forças de defesa de Israel nunca divulgaram a infinidade de imagens que devem ter das câmeras corporais dos próprios soldados. Agora, eu entendo por que as forças de defesa de Israel não fizeram isso. Se as forças de defesa de Israel mostrarem soldados jogando Call of Duty contra jihadistas vestidos como civis, a sociedade israelense vai pressionar. Por que não usar ataques aéreos? Por que estamos mandando nossos caras para o solo como patos sentados? E se divulgássemos todas as imagens do Hamas tomando conta, dos caminhões de ajuda, então a pressão seria: vocês têm que parar os caminhões de ajuda. Israel enfrenta um problema internacional ao insistir em continuar enviando. Você dedica um capítulo inteiro à guerra de informação e perdemos um impulso crítico logo na primeira semana. Quais lições você tem para qualquer país que esteja lutando uma guerra urbana contra terroristas que estão usando a guerra de informação como arma para lutar contra o Hamas? Tipo, táticas? Sim, e pode ser. Eu acho que Israel realmente não poderia ter feito nada de muito diferente. Quero dizer, sim, eles poderiam ter divulgado mais algumas informações e, tentado controlar melhor essa narrativa. Eles poderiam ter divulgado o vídeo de 47 minutos do dia 7 de outubro de forma mais ampla. Entendo por que não fizeram, talvez realmente não houvesse nada que pudessem fazer. Depois que eles perderam aquele impulso após a primeira semana já era. Então, o que podemos aprender com isso? Isso é o mais importante. Bem, a primeira coisa é, não perca o impulso. Acho que precisamos reforçar nossas células de mídia e informação. A Brigada 77 faz um trabalho interessante. Eles são pequenos, compostos principalmente por reservistas e são a unidade do exército britânico para esse tipo de tarefa. Acho importante divulgar informações junto com o uso de munições físicas. Assim que disparar a artilharia, já deve circular informações explicando o que está sendo feito e por quê. Talvez você nem precise, pois pode não ser o mesmo conflito. Digo isso porque essas lições são adaptáveis e devem ser aproveitadas. Em qualquer guerra, ao ver o que ocorreu com Israel, você percebe os erros e pensa, é como escolher um taco de golfe. Agora é preciso decidir o próximo passo. Se estivermos nessa situação, usamos ferro 9. Naquela, usamos driver. E você observa o que deu errado para Israel.
Você se dá opções de contingência prontas para serem usadas, preparadas bem antes da guerra começar, para que, quando a guerra de fato começar, você já tenha pensado nisso. Você já está em uma posição onde pode reagir rapidamente, onde pode reagir de forma eficaz e onde pode garantir que a mudança de momento não aconteça a favor do inimigo. Forças armadas estrangeiras aprendem com Israel. Recentemente, as Forças de Defesa de Israel fizeram um seminário com quase 20 países. Eles não estavam aprendendo a cometer genocídio, porque eles sabem muito bem que esta foi uma guerra contra um inimigo implacável em terreno urbano. Mas quero dizer, esse campo de batalha era completamente diferente dos tipos de guerras que as nações travaram no passado. Me pergunto quando você observa não por uma ótica tática, mas sim geopolítica. Ok, que tipo de guerras o Reino Unido, França, Estados Unidos e Canadá poderiam possivelmente lutar nos próximos 5, 10 anos? Em quais? Lições sobre uma área urbana fortemente fortificada e o tipo de batalha que Israel estava travando contra Gaza, onde isso poderia ser relevante? Quero dizer, em que universo possível o Reino Unido precisaria de alguma dessas lições de Israel em Gaza? Podíamos acabar lutando contra americanos em túneis na Groenlândia, então isso é totalmente possível. Mas olha, Eu vi uma piada no Twitter dizendo, sabe, a maneira mais fácil de resolver a demanda dos Estados Unidos pela Groenlândia e se recusar a descartar opções militares é casar Barão Trump com a princesa da Dinamarca e dar a ilha como dote. Deus. eu sabia que estávamos regredindo ao século XVIII, mas isso supera tudo. Nós, em Israel, desenvolvemos. Falando sobre adaptações táticas, um humor bem sombrio. Você tem que rir de coisas realmente sombrias. Ok, para responder à sua pergunta original e voltar ao ponto onde estávamos, olha só. Guerra de manobra com armas combinadas em ambiente urbano. Pronto, aí está. Uma lição incrível para aprender. Ok, explique isso. Então, deixa eu explicar o que são armas combinadas. Em um exército você tem blindados, tem infantaria, tem artilharia, mas não tem força aérea. No caso de Israel, ainda havia apoio de fogo naval. Armas combinadas tratam de unir tudo isso com engenheiros e logística para possibilitar a manobra. Como você vai do ponto A ao B, usando esses recursos para abrir caminho ou se transportar em qualquer situação? Mover fisicamente as tropas do ponto A ao ponto B? Sim, do ponto A ao B. Se o prédio está aqui, como chego lá para assaltá-lo? Vou usar minha artilharia para manter o inimigo suprimido. Usarei ataques aéreos de precisão para eliminar alvos-chave, depois avançarei com tanques e veículos blindados transportando minha infantaria. Eles chegarão ao objetivo e vamos limpar o prédio. Isso é armas combinadas. Questões logísticas. Muito sexy. E as FDI são incrivelmente boas nisso. Não, tem muita ação na guerra de manobra. Ok, e, sabe, a última vez que o exército britânico fez um ataque completo de grupo de batalha com armas combinadas foi em Helmand, em 2007. Eu sei porque estava lá, foi a primeira coisa que fiz após o treinamento. Deitado no ponto de formação com meu pelotão recém-formado, todos olhando para um novo segundo-tenente com uma estrela. Temos artilharia em profundidade, morteiros, veículos Viking, uma ponte de infantaria sobre o canal e metralhadoras no flanco. Não fazíamos isso desde então. Em 20 anos, Certo, e adivinha, o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu. Aquilo nem era em um ambiente urbano, era, sabe, no deserto de Helmand. Não fazemos um ataque urbano real desde 2003 e mesmo assim foi no Iraque. Não utilizamos todo o nosso poder de fogo porque a batalha era diferente e não foi necessário. Sabe, há algumas lições incríveis sobre como coordenar entre os pelotões, avançando em uma luta. Como garantir que, quando os prédios viram escombros e tudo muda, o pelotão A não atire por engano no pelotão B? Como comandar, controlar e coordenar o poder de fogo nesse ambiente? Quero dizer, e os israelenses sabem disso. Em quais conflitos o Ocidente poderia se ver tendo que lutar esse tipo de guerra e precisando combinar forças? Quero dizer, o quê? O que você acha? Quais são as ameaças? Rússia? Claro, Rússia. Estamos prestes a enviar 15 mil soldados britânicos para lá. Nunca sabemos como isso termina. Os últimos 20 anos mostraram que nunca prevemos a próxima guerra. Tipo, quem previu o 11 de setembro sabe, antes do 11 de setembro de 2001. Quem viu a necessidade de enviar 10 mil soldados britânicos de uma vez para o Afeganistão por 20 anos? Quem viu isso? George Bush decidiu que Saddam deveria ser derrubado e enfrentaríamos grupos blindados contra insurgentes xiitas apoiados pelo Irã. Você acredita que as lições da guerra urbana em Gaza também se aplicam a um conflito contra a Rússia? Elas não poderiam ser mais relevantes porque você está dizendo... Veremos soldados russos em roupas civis lutando ocasionalmente. Não. Não, estou falando sobre a coordenação e a maneira como você se move em um ambiente urbano.
E todas aquelas lições sobre como você navega, como você não atira acidentalmente nas suas próprias tropas, como você coordena ataques aéreos, como você traz os recursos de apoio de fogo que você tem. Tudo isso é totalmente relevante, seja contra inimigo russo, uniformizado ou insurgente civil. Essas lições são muito importantes, pois não é fácil aplicá-las. É muito, muito difícil pegar um grupo de batalha e fazer com que todos estejam em perfeita sintonia, sabe? Todos seguindo o mesmo ritmo e tudo funcionando perfeitamente bem. Isso exige muita prática, exige muita coordenação, exige muito pensamento no nível dos oficiais do Estado-Maior. E os israelenses passaram 2 anos fazendo tudo isso. Isso é um recurso incrível para se aproveitar, para ver onde eles erraram, onde acertaram e o que poderia ter sido feito melhor. E então como podemos adaptar isso para um grupo de batalha do exército britânico. Ninguém vê a próxima guerra chegando, assim como a Inquisição Espanhola e o 7 de outubro. Israel precisará aprender lições, independentemente de onde venha a próxima surpresa. Como mencionamos, há enredos em aberto em 7 frentes. Andrew Fox, como as pessoas podem te seguir nas redes sociais? Então, eu sou o Sr. Andrew Fox no X ou Sr. Andrew Fox? Por que, senhor? Você é major aposentado. Estou tentando me afastar do título de major, não sou mais major. No exército britânico ainda tenho esse título, mas lá isso é visto como meio cafona. Em Israel, após certo posto, o título é mantido vitaliciamente como status. Acima do posto de oficial de campo, então acima de major para nós, você mantém o título, mas não é um símbolo de status. E eu tenho amigos no exército britânico. Se eles me vissem por aí me chamando de Major André Fox, eles revirariam os olhos e me chamariam de idiota. Eles vão me achar idiota se eu encerrar o podcast com uma saudação? Quero dizer, coloca o polegar pra dentro, cara. Coloca o polegar pra dentro. Muito obrigado por ter vindo, Andrew. Obrigado, e é isso para este episódio. Se você achou a conversa útil, não deixe de se inscrever no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. E uma avaliação de 5 estrelas ajuda muito. Siga o podcast no Twitter e no Instagram em Eilon Terecord. E se quiser ajudar a manter o podcast independente, você pode nos apoiar em patreon.com/Eilon The Record. E se você quiser ir além e patrocinar o programa, entre em contato conosco nas redes sociais. Este episódio foi gravado nos estúdios M10 em Tel Aviv. Obrigado por acompanhar Eilon The Record.